estarmos aqui misturando com um pouco de tristeza, está acabando o curso. Esse ano, já passou rápido, começamos lá em março, já estamos agora em 24 de novembro. Mas sempre é bom a gente passar por ciclos. Então estamos vencendo mais um ciclo de estudos, um ciclo muito interessante, porque nós falamos esse ano a respeito de coisas básicas, conceitos básicos de mediunidade. E essa questão de conceitos básicos, que nós temos que entender, fazer aquela solidificação boa para entender sobre a mediunidade, alguns pontos cruciais, como o animismo, a questão dos corpos, do duplo etérico e hoje dos centros de forças ou chakras. Porque isso é essencial para entendermos todo o mecanismo da comunicação mediúnica. Então, já queria deixar anunciado, que nós já renovamos o contrato para o próximo ano. No final eu vou anunciar os temas, mas eles têm tudo a ver com a continuação do que a gente viu este ano e muito ligado com a aula de hoje, com o tema de hoje. Por isso é importante que vocês, no decorrer que a gente vai falando, ficou dúvida, pergunte, vamos deixar bem claro essa questão dos centros de forças. Ok? Então vamos lá. Aqui estão as obras espíritas que nós estudamos, porque é um tema que a gente, dentro das obras básicas, a gente não encontra um aprofundamento quanto aos centros de forças. Mas as obras que vieram continuando a doutrina espírita na sequência, porque Kardec mesmo disse que ele não teria tempo de trazer tudo, e nem era possível, numa encarnação, a pessoa mesmo trazer tudo. A doutrina espírita ela não tem um final nunca, ela está sendo construída o tempo todo e sempre vai ter coisas novas para nós aprendermos. E após, então, a vinda de Kardec, vieram tantos outros grandes médiuns e, através dele, espíritos que trouxeram esse conhecimento. Então, aqui nós relacionamos 24 obras, que é o que coube nessa folha aqui. Se eu podia pôr mais, mas ficar muito pequenininha a letra, vocês não enxergar, né? Então, aqui estão obras espíritas e colocamos mais 26 obras espiritualistas, que também falam do centro de forças. O nosso curso é Mediunidade Sem Preconceito. O que eu quero dizer com isso? Que nós, da doutrina espírita, não somos os detentores, os donos da mediunidade. Mediunidade é universal, ela é da humanidade. E não é só através da doutrina espírita, dos médiuns espíritas, que os espíritos falam da mediunidade. Então nós temos muitas outras obras espiritualistas que têm um valor muito grande. Como Kardec falou, podem ler à vontade, mas tenham o critério, façam o crivo da razão. E aquilo que for compatível com a doutrina, vamos agregar, vamos somar, que é o que a gente faz. Então, mais 26 obras, somando então a 24, mais 26, são 50 obras estudadas para trazer esse tema de hoje. Eu acho que nós temos um bom embasamento teórico para nós entendermos e pegarmos o sentido do que quer dizer, do porquê dos centros de forças. Então vamos lá. Nós começamos já tentando fazer um acerto conceitual. Praticamente em toda a literatura que trata do assunto, nós nos deparamos sempre com duas terminologias. Chakras, escrito com K ou com C, nas obras espiritualistas. E nas obras espíritas, chamados de centros de forças. São conceitos, são nomes para a mesma coisa. Então, no decorrer, dependendo ali do tamanho que eu tinha para escrever, eu não dava centro de força, eu escrevia chakra. Mas é a mesma coisa. A hora que eu estiver falando de centro de força ou chakra, é o mesmo assunto, é apenas uma questão de nomenclatura. Qual que é o conceito de centros de força? O que é o conceito? O que é? O que é centro de força? Então vamos só lembrar que a palavra, então,
chakra, de origem sânscrita, que é uma língua morta já, mas ela tem muita coisa que na época que ela existia, que foi trazido, foi ensinado para nós lá na antiguidade, então tem muita coisa escrita em sânscrito. Mas a palavra chakra é dessa origem lá antiga e que queria dizer roda. Roda ou pires. Vocês vão entender agora olhando para a figura, né? Que em seus movimentos vorticosos formam uma depressão no centro, portanto, seu significado seria disco giratório. Então, depende ao ângulo que eu estou vendo, alguns veem, né, como alguma coisa que se ficar em pé parece um pires, um copo, uma coisa assim. Olhando de cima, de frente, ele parece algo que tem vórtices e que gira, por isso que parece um disco giratório. Então, qual que é o conceito? Seriam rodas, discos que giram. Vamos tentar depois ir mostrando melhor. Mas, em princípio, é alguma coisa que os médiuns viam nas pessoas, médios videntes, e que tinha aquele formato de estar girando, e depende do ângulo que eles viam, parecia que estava um tipo cônico, parecia um copo, um pires, e aí que saiu esse nome. E claro que os espíritos depois também foram intuindo as pessoas para que elas fossem trabalhando esse tema. Então os chakras foram observados de perfil, né, e ele está o tempo todo isso aqui girando, eles se assemelham a taças ou copos cônicos. E quando visto de frente, hoje, né, lá atrás não tinha, mas hoje nós podemos comparar com turbina de avião. Então ele parece uma turbina de avião quando a gente está olhando. Então, ele está fazendo esse giro e quando está girando, ele está absorvendo energias. Ele absorve energias e também sai energias através desses centros aqui, né? desse disco giratório. Então nós podemos dizer que chakra são discos giratórios de entrada e saída de energias. Os centros de força, então, são pontos de conexão ou enlace ligados entre os corpos, através de laços fluídicos. Então, nós temos o nosso espírito, que está envolto com o perispírito, e o nosso perispírito tem muitos centros de forças. E nós temos abaixo do perispírito o duplo etérico, que também tem muitos centros de forças. E temos abaixo do duplo etérico o corpo físico. Aqui já nós não temos centros de forças. Aqui nós temos plexos nervosos. Então, o ponto de ligação dos laços fluídicos são os centros de forças. É nos centros de forças que passam os laços fluídicos unindo os corpos. Então, nós temos vários laços fluídicos, pegando os principais centros de forças e fazendo as ligações. Então, são pontos de conexões que ligam, então, através de laços fluídicos, os corpos que nós possuímos. Então, todos os corpos estão ligados e entre eles permeiam os laços fluídicos e os pontos em que ligam, então, os corpos são os centros de forças. Por isso que foi dado aquele nome lá de disco giratório, cônico, porque quando os médios viam as pessoas de perfil, eles viam coisas parecidas com isso aqui, ó. Ou assim, ó. Então são entradas e saídas de energias onde esses fluxos se chocam, formando então vértices. E onde se localizam então os centros de forças? Então nós possuímos centros de força no perispírito e no duplo etérico. No nosso corpo físico são plexos nervosos. Então o primeiro ponto de entrada das energias provindas do espiritual para o físico, o ponto de entrada no nosso organismo são os plexos nervosos. O senhor Josinho me fez uma pergunta agora, antes de começar a reunião, e na anestesia o que acontece? Quando a gente toma anestesia, a anestesia tem a função de
inibir o nosso centro nervoso, os nossos plexos nervosos. Então, por isso que nós não sentimos nada, porque à medida que os nossos plexos nervosos ficam inibidos, o nosso perispírito e o duplo etérico se afastam, porque o corpo está ali dormente. Então é como se fosse um sono profundo e nós não sentimos nada durante aquele período que dura a anestesia. Por isso, então, a anestesia vai diretamente nos nossos plexos nervosos, no sistema nervoso. Os chakras do duplo etérico e os do perispírito, eles estão intimamente ligados um com o outro, através dos laços fluídicos, e atuam em cima do nosso corpo físico. Vocês vão ver daqui a pouco que nós temos funções diferentes para os centros de forças do perispírito e para os centros de força do duplo etérico. Mas são centros de forças iguais, os mesmos nomes, né? Só que eles têm algumas funções que é específica dos centros de forças do perispírito e outras funções específicas dos centros de forças do duplo etérico. Mas eles estão intimamente ligados e são através deles que o nosso espírito atua no corpo físico. Essa é uma pergunta interessante. Quantos centros de força nós possuímos? Vamos fazer uma enquete aí só para nós ver o que nós achamos? Qual que é a ideia? Alguém tem algum palpite? 7 perto de 1. O número é redondo, não vários, né? Vamos ver então. Bom, 7 são os principais que a gente tem mais conhecimento. Embora existam doutrinas esotéricas, espiritualistas, que falam em 9, falam em 12, muda, né? Mas o importante é que, para nós, os 7 são os que a gente conhece através das obras de André Luiz. Ele classifica em 7 para nós, então são 7 principais. Porém, como eu falei, existem obras muito antigas que falam em muito mais, né? Esses 7 centros de forças, vocês viram que existem laços fluídicos ligando um ao outro corpo. Mas internamente existem o que a gente conhece também, lá pela língua sânscrita, nadis. Nadis nada mais é do que veias que, em vez de correr sangue, correm fluidos, correm energias. Então, os centros de forças dentro do perispírito estão intimamente ligados entre si também, correndo as energias através de veias, né, chamado nadis, e que fazem a ligação. Por isso que quando a gente dá passe, nós damos o passe sobre o coronário, porque vai chegar aonde quer essa energia. Existem outras técnicas do passe que, em alguns casos, a pessoa vem dar o passe diretamente sobre esse chakra aqui, por exemplo, o cardíaco. Outro dá o passe, né, no gástrico. São técnicas. Mas a gente vai estudar, né, numa outra etapa, que quando a gente faz a imposição das mãos, e se a gente impor as mãos sobre o chakra coronário, de qualquer maneira essa energia também chega aqui. Normalmente as pessoas utilizam a imposição das mãos sobre determinados centros de força na questão de cura, quando é para curar. Como o nosso é uma renovação de energias, a gente faz através do chakra coronário. Mas a gente vai estudar sobre isso no decorrer do curso também. Temos aula específica sobre o passe. Então a gente volta, né? Vejam quantos centros de força a gente começa a olhar aqui. Quantos tem, ó, né? Já passou dos 7 agora. 7 é os principais. Então aqui já passou de 7 longe, né? Mas ainda a gente vai mais longe, ó. Segundo alguns escritos orientais muito antigos, a gente possui 88 mil pontos de energia. Por isso que a acupuntura utiliza muito essa questão. Ela procura
o centro de força mais próximo aonde a pessoa está tendo a enfermidade, porque é ali que está um bloqueio, então não flui as energias. Então a função da acupuntura é trabalhar bem naquele ponto para poder desobstruir ali e fazer, né, funcionar. Então, isso, claro, são secundários, né, e muito longe, são muito pequenininhos. A gente vê aqui, eu peguei uma figura só para mostrar, né, por exemplo, ó, nós temos vários aqui, mas a gente sabe que temos aqui na cabeça 3 chakras principais, que é o coronário, o frontal e o laríngeo. Mas olha quantos mais tem aqui, ó, pequenininhos, né? Mas a quantidade para nós não é o fato também, tá? Ó, peguei mais alguns. Na hora do passe, qual o chakra que é ativado, né? Na hora de fazer a psicografia, é esse chakra aqui que é ativado. Bom, vamos falar um pouquinho das características e funcionamento e funções dos centros de forças. Os chakras, eles diferem de acordo com a evolução espiritual de cada indivíduo. Cada indivíduo tem esse órgão, de acordo com a sua evolução espiritual, diferenciado. Eu peguei aqui 2 exemplos apenas, para a gente entender. Vamos pegar uma pessoa primitiva, uma pessoa rudimentar, uma pessoa assim, recém-saída lá, né, da fase animal, entrou na fase huminal agora. Agora ele vai desenvolver a fase humana. Então os seus chakras são bem rudimentares. Se eu pegar agora um paralelo com alguém que já é mais desenvolvido espiritualmente, dá diferença ou não? Né? Então, é isso que a gente vai começar a notar, que cada um de nós tem centros de forças diferentes, assim, em questão de tamanho, em questão de cor, em questão de brilho, em questão de velocidade. Naquela pessoa lá rudimentar, né, ele gira de forma mais lenta, de forma emperrada. Aqui eu peguei um modelinho que gira rápido aqui, demonstrando que quando nós estamos mais evoluídos, eles passam a ser formosos, brilhantes, translúcidos, dinâmicos, potentes, acelerados. Então eles giram muito mais rápido. Uma outra coisa interessante, quando a pessoa ainda é primitiva, o diâmetro, o tamanho do centro de força, ele é em torno de 5 centímetros de diâmetro. E quando a gente vai se espiritualizando, ele vai se ampliando, podendo chegar até cada centro de força ter 25 centímetros. Quando a pessoa é rudimentar, ele é escuro, oleoso, por isso que eu coloquei uma cor mais escura, né? Como é que mede isso aí? Oi? Como é que mede isso aí? Os médiuns conseguem ver essa diferença de tamanho. E quanto mais é evoluído, por exemplo, Jesus, né? Jesus, ele a gente conseguiu ver ele encarnado, mas ele é desencarnado em uma luz só. O que é essa luz só? Ele significa que todos os centros de força já estão de um certo tamanho, que é a luz intensa entrando e saindo o tempo inteiro. Então, quanto mais evoluído, vão ficando maior até quase que se juntarem todos, né, num só, e onde ficamos luz intensa. Isso, alguns médios conseguem ver a evolução espiritual, quando enxergam, quando o médio tem essa possibilidade de visão, pelo tamanho do centro de força. Então, esse aqui é mais evoluído. Esse aqui, esse não é evoluído não. Né? Então ele consegue enxergar e daí identificar a evolução do espírito. Eu falei da cor, né? Então, no mais evoluído é bem brilhante, é colorido. E quando ele é na fase rudimentar, ele tem a função somente, não tem funções espirituais, ele tem a função de criar energias vitais. A gente vai ver que essa função é uma função dos duplo etéricos, transformar fluido cósmico em fluido vital. E quando a gente está na fase rudimentar, é só isso que se faz. Agora, quando a gente evolui, eles canalizam a maior quantidade de energia vital, e aí entra a questão psíquica, que facilita o desenvolvimento de um monte de faculdades que nós possuímos. Vamos pegar só as faculdades mediúnicas. Quanto mais evoluído nós formos, todas as faculdades podem se abrindo.
Se, por exemplo, eu desenvolver o chakra coronário, eu vou ter intuições integrais, o tempo todo, intuições ligadas com o plano superior. Se eu desenvolver o frontal, eu vou ter visões, eu vou ter a mediunidade de evidência, a audiência, e assim sucessivamente. Então eu vou tendo todas as mediunidades à medida que os centros de força vão se desenvolvendo. E a pergunta que eu faço agora, por que tem determinadas pessoas que têm a mediunidade só da psicofonia? Não tem evidência, não tem intuição, não tem outra coisa, psicografia, só tem a psicofonia. O que aconteceu com o centro de força laríngeo? Será que desenvolveu só ele? Sei que todos estão me olhando justamente porque é uma coisa que a gente descobre só estudando profundamente os centros de força. Mais para o final eu vou abordar bem isso. Mas quando a gente vai encarnar e não tem os centros de força desenvolvidos ainda, e a gente precisa ser médium, os espíritos adaptam aquele centro, aumentando temporariamente durante a encarnação, para que nós tenhamos a mediunidade da psicofonia, por exemplo, ou frontal para ter a vivência. Mas é temporário durante a existência da encarnação. Isso aí não é em função do apoio que eu fiz na erraticidade. Isso mesmo. Não é algo que eu desenvolvi. Isso que eu estou dizendo. Com o tempo eu vou desenvolvendo, vou evoluindo, vai aumentando os centros de força, então eu já tenho isso naturalmente. Hoje, o que é a minha mediunidade natural? Lembra que nós falamos? Eu tenho a intuição porque eu penso. Mas a minha intuição não é limpa. Não é o tempo todo. Porque eu não tenho o coronário totalmente ainda desenvolvido, maior, né? Se fosse fazer hoje uma média do tamanho dos nossos centros de força, ele pode chegar até 25 centímetros. De 5 nós já passamos, né? Quanto que estaria hoje? 6? Ou 24? Quando tu fala esse desenvolvimento, é um desenvolvimento feito pelo Espírito. É o desenvolvimento da evolução espiritual. A moralização, conhecimento, melhora, né, da conduta, tudo. Então é a evolução espiritual mesmo. Bom, vamos em frente. Vocês já viram que tem coisa interessante, né? Bom, então o tamanho dos centros de forças depende da nossa evolução espiritual, certo? Podendo então variar de tamanho. Aí, Sanito, que você perguntou, os desencarnados e os videntes podem julgar o grau da capacidade espiritual do indivíduo pela simples visão da transparência, do colorido, da extensão do diâmetro de cada chakra, né, que tem, ou do perispírito ou do seu duplo etérico. Quanto mais baixo o centro de força, mais lento ele gira. O que é o mais baixo? O mais baixo seria esse aqui, que a gente conhece como o básico, genérico ou básico. Então, quanto mais baixo nessa escala aqui de cima para baixo, ele tem um giro menor e menos subdivisões. Então, aqui seria o primeiro, o básico, aí o gástrico, o esplênico, né, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Vocês percebam, olha a diferença que existe entre um básico e um coronário. Claro que eu fui seguindo a risca o que estava descrito para nós. Olha, o básico ele tem 4 subdivisões. Aí o coronário ele tem no meio, no centro, como saísse uma luz e transformasse num lótus, né? Eu tentei achar alguma imagem que fizesse isso. E em volta, energias que giram, né, em várias escalas. Eu tentei reproduzir o máximo possível. Mas se nós olharmos nessa reprodução, que é uma reprodução, né, entre um e outro, a gente já vê que, olha a diferença que existe. Uma função de um centro coronário com a função de um centro básico. É coisa fantástica. A descrição, como é o funcionamento deles, a gente encontra isso, né, no livro Missionário da Luz. Ó, que eu deixei maior, então, só para a gente fazer aquela comparação. É fantástico, né?
a descrição que tem de um e de outro. Vou em frente. Agora vamos começar já. A gente já sabe o que é entrada e saída de energia. A função primeira, básica deles é servir de laço e transfusão de energia entre um corpo e outro, né? Vamos ver agora como é que eles trabalham. Bom, na questão das energias, nós temos chakras que são chamados chakras superiores, ou centros de força superiores, né? Que são o coronário, o frontal e o laríngeo. Esses centros aqui, eles estão ligados diretamente com o que a gente chama de energias espirituais, as energias mais nobres. Eles estão ligados com os nossos pensamentos. Então, toda vez que eu estou pensando, eu não crio energia mental. Quando a vez eu falo de energia mental, é esses chakras aqui que eu estou ativando. Porque o coronário tem a ver com o pensamento, com o raciocínio. O frontal tem a ver com a minha visão, com a minha audição. Então, tudo que eu vejo, ouço, não passa pelo raciocínio meu para interpretar. E a hora que eu interpreto e eu não falo aquilo que eu tenho na minha consciência naquele momento, por isso eles estão intrinsecamente ligados entre si. E essa região, então, está diretamente ligada com a energia do pensamento. Então, se eu tenho pensamentos bons, pensamentos elevados, eu vou gerar uma energia boa, uma energia mental sutil. E uma energia leve, sutil, é uma energia que tem possibilidade de percorrer, entrar e sair rapidamente. Por isso que, se eu estou com bons pensamentos, essa região ali, ela está com funcionamento ágil, rápido. É nesse momento que eu tenho boas intuições, eu tenho bons discernimentos, o meu raciocínio é rápido para entender e saber das coisas. Agora vamos imaginar, voltando aí, e se eu tenho alguém do meu lado, precisando de ajuda e está transmitindo uma ideia, eu capto rápido, seja encarnado, desencarnado, então eu consigo me envolver rapidamente com qualquer fonte mental, porque eu tenho essa fluidez rápida ali de poder fazer essa interpretação. Agora, se eu não tenho bons pensamentos, se o meu pensamento é muito voltado para as coisas materiais, não para a maldade, para as coisas materiais, aí eu já torno o meu pensamento mais pesado, uma matéria mais densa. E ele sendo uma matéria mais densa, ele já vai fluir, vai passar de forma mais lenta entre a minha captação, o que eu estou captando, o que eu estou interpretando. Então eu tenho já dificuldade já do raciocínio. A minha intuição diminui. Agora vocês imaginem se eu tenho agora pensamentos malévolos. Eu agora falei de pensamentos da matéria. Eu só fico ligado com a matéria, a minha sobrevivência, e esqueço das coisas espirituais. Já é denso. Agora imagine quando eu penso coisas malévolas, fazer maldade. Quanto mais pesada não é essa energia mental? Então praticamente eu vou funcionar em câmara lenta esses centros de forças. Eu vou ter pouca intuição, possibilidade mínima da espiritualidade poder me ajudar. Eu vou ter, sim, pelo outro lado, facilidade de absorver fluidos densos de outros que estão emitindo também de forma densa. Então, eu vou ter dificuldade em raciocinar. Eu vou tirar a vida de um ser humano, de repente, sem raciocinar que aquilo lá era um pai de família. Só porque eu queria 30, 40 reais que estava no bolso dele. Eu estou agindo quase que por um instinto, porque eu não consigo raciocinar. Então isso é quando eu estou com a energia mental densa. Por isso nós temos que cuidar muito do nosso pensamento. Procurar elevar o mais que nós pudermos. Temos que, veja a dificuldade nossa, né? Temos que cuidar do nosso dia a dia, do pão de cada dia, mas ao mesmo tempo temos que não fazer que o pão de cada dia seja a única coisa que nós devemos pensar. Eu tenho que ganhar o pão de cada dia de
forma ética, de forma justa, honesta. Então, vejam quanto eu preciso trabalhar. Mas a energia, essa região aqui, então, trabalha com a energia do pensamento. E como são energias espirituais que aqui circulam, por isso que quando eu vou dar passe, eu transmito fluido vital e as energias espirituais vêm dos espíritos. Eu me encarnado o fluido vital. Por isso que se eu dou passe sobre a cabeça, quando eu quero que a pessoa melhore mentalmente, que tenha um esforço, um reforço, né, que possa trabalhar aqui nessa região, facilitar os seus pensamentos, o passe aqui é mais indicado. Eu depois tenho nessa região aqui os chakras intermediários, que é o cardíaco, o esplênico e o gástrico. Essa região aqui é responsável pelas energias da minha vitalização. E aqui também estão as energias provocadas dos meus sentimentos e emoções, que estão muito próximos, sentimento e emoção. Então é essa região aqui que é onde está toda a minha vitalização. Eu vou explicar um pouquinho à frente que essa região é a responsável de produzir fluidos vitais para nós. Eu vou usar o exemplo do corpo e vocês vão entender tranquilamente isso. Quando eu me alimento, né, faço minhas refeições, para que região do corpo vai o alimento? Não é para essa? Não é aqui que está todo o meu sistema gástrico, estomacal, está tudo aqui, não está? O que faz toda a transformação do alimento em nutrientes não está aqui. Se no corpo é aqui, e quando eu fiz aquelas ligações de laços fluídicos, não é essa região de laços fluídicos que me liga também a parte do plexo nervoso do corpo com essas regiões do tubo etérico e do perispírito? Então, no perispírito, é essa região aqui que é a responsável de produzir a minha vitalização, meus fluidos vitais. Absorvo o fluido cósmico e, por todos os chakras, eu absorvo o fluido cósmico e esse fluido cósmico vai ser transformado em fluido vital por essa região aqui. Só que essa região é afetada pela energia dos sentimentos. Vamos voltar àquela mesmo raciocínio. Se eu tiver sentimentos bons, sentimentos melhores possíveis, eu vou produzir uma quantidade enorme de fluido vital, porque vai estar tudo funcionando. Eu vou ter uma fluidez muito grande ali. E toda a minha sensibilidade de percepção é nessa região. Então, quando eu percebo alguma coisa à minha volta, percebi uma energia boa. Que região que eu percebi? Essa região. A hora que eu vou ter uma emoção, alguma coisa que aconteceu, a gente não fala do friozinho na barriga. Por quê? Porque é nessa região que a gente tem a questão das percepções. Quando o espírito se aproxima de mim, eu percebo o espírito por essa região. Lembra que nós ligamos a nossa mediunidade da intuição e da percepção. A intuição é ligada aos pensamentos e a percepção aos sentimentos. Nós somos médios, todos nós, dessas duas mediunidades. Então, se eu não tiver agora sentimentos bons, que os meus sentimentos agora já são voltados para o meu instinto primário de defesa. O que é o instinto primário de defesa? Eu quero só para mim, tudo é meu, o meu é mais bonito. Opa, aí entra o tal do orgulho e do egoísmo já ou não? Ou seja, eu já começo a buscar, eu quero ter. Opa, isso é ambição? Não estou falando de sentimentos? Então, eu tenho que começar a pensar. Eu tenho que controlar a parte dos meus sentimentos, ter as coisas materiais, mas eu não posso ser escravo das coisas materiais. Eu posso ter, mas é isso que acontece com a maioria, não. Mas tem muitos que daí só querem o ter e esquecem do ser. Enquanto ele está buscando o ter, ele está produzindo energia de sentimento mais densa. E quando ele está produzindo mais densa, aqui começa a funcionar de forma mais lenta. Aí eu passo a produzir menos
fluido vital. E aí eu passo a ter carências energéticas. Sexta-feira, para quem não aguentar até o ano que vem, né? Sexta-feira eu vou estar falando sobre sugadores de energia lá no Mensageiros da Paz às 20 horas. Então é exatamente sobre essa questão de como eu equilibro essa situação, né? E se eu agora, além de sentimentos grosseiros, eu tenho sentimentos de maldade, aí eu vou emperrar aqui. Aí eu vou ser aquela pessoa que, como eu não consigo produzir sentimentos, né, energias vitais, eu vou ter o mínimo para a minha sobrevivência, mínimo. Só que isso sempre é pouco. É por isso que eu busco vícios. É por isso que essas pessoas que estão envolvidas com maldade necessitam da droga. Acham que ali dá sustentação para eles. Só que é o contrário. Há um consumo. Todo vício consome muito mais energia vital. Ou seja, ele nutre o corpo e desnutre o perispírito. Mas é aqui então que está circulando essas energias aqui. Ó. E na parte básica tem a ver com os desejos, com as sensações. Eu desejo agora ter paz, viver em paz, ser uma pessoa que facilita a vida com os outros. Os meus desejos materiais são equilibrados. Então essa energia do desejo aqui vai propiciar que esse centro de força aqui esteja livre. E aqui vai entrar muita energia física. Vocês vão ver para frente a importância da energia física. A energia física é o que dá o equilíbrio no funcionamento dos centros de forças. Agora, se os meus desejos são mundanos, voltamos tudo àquela situação. Vai funcionar mal, vai circular pouca energia física aqui, e aí eu tenho um desequilíbrio completo aqui. Agora, imagina a pessoa que tem, claro, se ela tem mau pensamento, ela vai ter mau sentimento, vai ter maus desejos. Imagina o tamanho do desequilíbrio da pessoa. Por isso, nós temos que cuidar muito do que pensamos, do que sentimos, do que desejamos, do que buscamos. Então, são essas energias que circulam em nossos centros de força. Eu agora, daqui para frente, vou falando um pouquinho mais de cada uma. Só queria mostrar a importância de cada uma delas. O nosso espírito é ele que pensa e é ele que sente, né? Então é ele que cria a energia do pensamento, do sentimento. Essas energias eu posso absorver também energias externas vindo de fora. Quando vem de fora, ela entra direto aqui, através do meu perispírito. Então essas energias entram aqui, perispírito, ou vêm do nosso espírito, elas passam para o duplo etérico, passam para o corpo físico, no plexo nervoso. Então é através do nosso sistema nervoso que os estímulos elétricos vindo do espírito chegam ao corpo. Então vem e chega aqui. Ó. Então quando eu, por exemplo, percebo uma entidade à minha volta, e a hora que eu percebo, eu penso assim, né, percebo e já identifico, esse irmão está com tristeza. Quem percebeu isso e quem identificou foi através do meu sistema nervoso. Ele sentiu tristeza. Ele sentiu algum mal-estar, alguma angústia. Claro que tudo isso depois chega no cérebro, dá estímulos no cérebro, para que chegue no meu perispírito de volta e eu consiga interpretar. Mas, vou indo para frente. É assim que ele vem de lá para cá, chegando aqui no meu sistema nervoso. É o primeiro lugar que eu recebo os estímulos elétricos. Depois que ele vem de lá para cá, chegou no meu sistema nervoso, o que acontece depois daí? O outro local que vai chegar na sequência vão ser as minhas glândulas endócrinas. Por isso o papel da epífise, muito importante, que nós vamos estudar no início do ano que vem, sobre a epífise. Porque depois que chegou a energia vinda do espírito, chegou no plexo nervoso, chegou no meu sistema nervoso, ela vai se agregar aos meus hormônios. Todos os
os hormônios que eu produzo através das minhas glândulas endócrinas. Aí depois que passa pelas glândulas endócrinas, vai daí surgir todos os hormônios que eu distribuo para o meu organismo, e essa distribuição se dá através da corrente sanguínea. Todos os hormônios das minhas glândulas endócrinas entram na corrente sanguínea, e entrando na corrente sanguínea se espalham novamente por todo o corpo. Por isso que a hora que eu tenho uma percepção de um espírito bom, vem uma sensação de paz no corpo inteiro. Vem uma sensação de um espírito que não é bom, é uma sensação de mal-estar no corpo inteiro. Então o nosso sistema nervoso, que nós temos aqui, ele se entrosa e se entrelaça com a atuação do nosso comando endócrino, na distribuição de toda a energia que desce do perispírito. Então vem de lá, é claro que aqui já passou pelo duplo etérico, não caberia ali, por isso que eu fiz assim. E aqui no corpo físico, ela entra, o primeiro momento aqui no coronário, né? Pegando o exemplo aqui, da corrente mental, e aqui ela vai se espalhar através de glândulas endócrinas. Quando é pensamento, o primeiro ponto é a epífise. E a epífise que é a ligação, é a entrada no meu cérebro dos meus pensamentos. Vamos fazer aquela relação, agora lembra que eu falei dos centros de força do perispírito com o do duplo etérico. Então, os centros de força do perispírito captam todas as vibrações do espírito. Então, tudo que vem do nosso espírito chega primeiro aqui. E é aqui, nesse centro de forças, que é trabalhado todas as funções vindas, né? Se eu estou pensando alguma coisa, é essa região aqui que está sendo trabalhada. É ali que essas energias mentais estão, primeiramente, sendo distribuídas e trabalhadas. Se eu estou sentindo alguma coisa, é esses três aqui que está vindo no meu perispírito, que sentem. É aqui que o primeiro ponto, aonde as vibrações vão, dois sentimentos, ser trabalhados, né? E criar volume ali de consistência para que depois chegue ao corpo físico. Se é desejo, é nesse centro de força aqui. Bom, então os centros de forças é que captam as vibrações do espírito. E depois transfere aos centros de força do duplo etérico, que as filtra e as remete para as regiões dos plexos correspondentes à matéria física. Vamos supor que agora eu estou com um pensamento bom, muito elevado. Esse pensamento bom não ocasiona dano nenhum para o meu corpo. Então, esse pensamento foi processado aqui, ele é passado para o duplo etérico, a energia chega aqui. Como ela não precisa de filtro, porque ela não vai causar dano nenhum no meu corpo, ela desce também aqui, no meu corpo físico. Mas se fosse um pensamento mau? Um pensamento realmente muito mau. A energia muito densa. Então essa energia vai ser trabalhada aqui, metabolizada aqui, vai chegar aqui. Aí o nosso duplo etérico, ele tem uma sensibilidade de entender que aquela energia é muito densa e que poderá provocar danos no corpo físico. Então ele vai filtrar, ele vai reter grande parte daquela potência, daquela energia danosa, e vai chegar menos aqui, com menos potência. A mesma coisa no sentimento. A pessoa de repente ficou com uma raiva. Vocês não ouviram falar já que muitas pessoas que morreram de ataque cardíaco, foi logo em seguida uma grande discussão? Normalmente, então, nossos centros de forças intermediários, no caso do perispírito, eles agasalham integralmente aquela energia que eu criei, do sentimento. Energia violenta, de mágoa, de raiva, de alguma coisa. Aí quando chega aqui, essa região tem a função de reter, de segurar aquela energia com a determinada potência
Lembra que nós já falamos disso, né, quando falamos dos corpos? Os corpos têm essa função de ir diminuindo a potência energética que vem do perispírito. Mas quando essa energia que está aqui, ela é tão potente que poderá danificar e até me tirar a vida, muito disso é filtrado. Só que é filtrado uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes. Só que chega uma hora que esse aparelhinho já começa, esse órgão, a trabalhar com deficiência. Por isso, em determinados momentos, a gente vai falar também mais no final, chega uma hora que pifa o filtro. E a pessoa não aguenta a energia que veio. Então, essa região aqui, o duplo etérico, essa região dos centros de forças, do duplo etérico, além de elas absorver as energias, igual o duplo etérico, o perispírito, ele recebe energia do espírito que vem de fora. É absorvido o fluido cósmico, a energia que vem de outras pessoas, por aqui. Porém, quando chega aqui, essa mesma energia ela tem que ser processada para ver se o nosso corpo tem capacidade de absorver. Então, uma função que tem os centros de força do duplo etérico, mas que não é do centro de força do perispírito, é a questão de filtrar as energias. Então, todos os centros de força do duplo etérico têm uma espécie de tela, um filtro. Uma tela que protege. Existem, então, energias que são necessárias para o metabolismo do corpo físico, mas que, por sua densidade, não podem entrar pelo centro de força. Então, o que a gente está colocando aqui, que existem algumas determinadas energias que, na verdade, não é que vem de fora. O próprio perispírito produz. Por exemplo, o ectoplasma. É uma energia que é produzida pelo nosso duplo etérico e que entra no metabolismo dos nossos centros de forças. Vocês já vão entender quando eu falar, a hora de chegar outra vez lá no fluido vital. Então, tem determinadas energias que não é utilizado pelo nosso perispírito. Ectoplasma, o nosso perispírito não precisa. É uma energia que nós temos enquanto estamos encarnados. Então, é uma energia que somente circula e existe no duplo etérico e que entra para ajudar a diminuir a potência das energias que está vindo do perispírito para nós. É uma energia vital, né? Não. No caso, o espírito entra com o espírito cósmico e transforma-se em energia espiritual, né? É isso? Não. O perispírito não absorve energia vital, né? Correto? É que a energia vital ela é produzida. Mas eu posso. Vamos voltar aqui. Depois eu vou falar de novo, mas vamos acertar aqui. Pelo meu perispírito, pelos centros de força do perispírito. Aqui entram fluido cósmico universal. E eu vou transformar ele em fluido vital. Mas eu posso, né, absorver fluido vital de outra pessoa também, que já está produzido, através dos centros de forças aqui. Quando a pessoa desencarna, praticamente ela não vai precisar de fluido vital, né? No caso do espírito desencarna. O corpo não precisa, mas o perispírito continua precisando de fluido vital. Continua precisando. Nós jamais vamos deixar de precisar de fluido vital. Nós vamos melhorar a qualidade, sutilizar. Talvez até diminuir a quantidade, mas vamos precisar. Porque o perispírito, por mais que ele seja evoluído, ele é um corpo. E corpo não funciona sem uma fonte energética. Não sei o que entender, porque assim, ó, para mim o perispírito, ele é um corpo espiritual, tá vendo? Ele tem um corpo espiritual. Então os fluidos, eles são fluidos espirituais, não é uma questão de nome só. Por isso, então, eu vou adiantar a minha fala para ver se você consegue entender aqui. Aqui, o perispírito precisa de fluido vital, precisa. Só que o fluido vital que ele produz aqui, quando ele absorve o fluido cósmico, é um fluido vital muito mais sutil do que o meu corpo precisa, ele é muito mais sutil. Ele é um fluido vital, eu até, na aula que eu falo de fluido vital, eu chamo de fluido vital espiritual, para nós distinguirmos. Tá? Ele é muito mais sutil. Só que quando esse fluido vital que eu produzi aqui,
ele vai depois vir para cá, ele precisa ser adensado. Eu preciso colocar uma maisena nele, para engrossar, porque o meu corpo é pesado. Lembra que eu falei sobre o peso do nosso, a diferença do peso do corpo físico e do perispírito? Daquele filme 21 gramas? Então, um corpinho de 50 quilos, igual o meu, levar para lá e para cá, né? É pesado. Aí eu desencarno, segundo aquela pesquisa aqui, né? O meu perispírito pesa em torno de 21 gramas. Veja a diferença, 50 quilos para 21 gramas. Para ser bonzinho, 50 quilos, né? Então, quanto eu preciso colocar de alguma coisa para engrossar aquele fluido vital? Eu preciso realmente colocar bastante coisa. E é aqui que entra ectoplasma. O ectoplasma vai engrossar, vai transformar o fluido vital espiritual em fluido vital físico. Vamos chamar assim. É a farinha de regulação atual. Exatamente. Por isso que o ectoplasma tem aqui, mas eu não preciso de ectoplasma aqui. Mas eu preciso de fluido vital aqui. Preciso. Se você ler o solar, você vai encontrar lá. No nosso solar, lá nas câmaras de retificação, o que tem lá? Não tem as plantações? Não está lá aqui? Eles cultivam plantações lá. Para que eles plantam? Para que tem os alimentos lá? Só tem desencarnado lá? O André Luiz, enquanto no umbral, ele não comia raízes e não tomava água, tentava separar o lodo para tomar água. Água o que é? Senão alimento, né, que nós precisamos. Fica 3 dias sem tomar água para ver o que acontece. Então, o perispírito... quantas vezes o André Luiz foi convidado a tomar caldos reconfortantes nas casas das pessoas lá que participavam? Então, nós precisamos de fluido vital. E o André Luiz fala para nós que à medida que formos evoluindo, o fluido vital nosso, o alimento que nós precisamos vai sutilizando. Ou seja, vai chegar um momento que nós não vamos precisar de alimento físico, nada de fora. Somente vamos sobreviver, pela nossa evolução, pelos fluidos cósmicos que nós absorvemos e transformar em fluido vital. Vai chegar isso. A José ele sonha com esse dia para não ter rosto para lavar, né? Então, a gente vai evoluir a ponto, mas nunca vai deixar de precisar do mínimo de fluido vital, porque o perispírito é corpo. Ele é corpo, num estado diferente. Ele está numa matéria, numa dimensão diferente. Mas para quem está vivendo no plano espiritual, diz que lá é tão material as coisas quanto aqui. Tudo é matéria. A única coisa que não é matéria é o nosso espírito. Esse viver da luz, ou a dieta, o jejum prolongado, que muitos passaram até anos sem comer, como é que fica com isso? Eu diria que isso, para nós, aqui, como encarnado, é um absurdo, vamos dizer assim, né? Porque nós temos um corpo muito denso. Mas existem pessoas... Sem se alimentar. Tem alguns que fazem tentativa, só que daí não se preparam para tal. Existem alguns mestres hindus que eles conseguem. Por quê? Mas eles são espíritos evoluídos, que nasceram, lembra no centro de força, daí ele é muito mais ampliado, vai absorver muito mais energia do que nós, e vai transformar aquilo, o pensamento dele, ele só faz isso porque passa a maior parte do tempo em meditação. Então, a transformação da quantidade de fluido cósmico que entra em fluido vital é muito grande. Mas são espíritos, não adianta nós pensar fazer isso, que nós vamos morrer de fome e logo. Esse jejum prolongado, estamos conseguindo, por muito tempo, São Francisco, se vocês se alimentarem, que são isso, muito pouca coisa. São espíritos evoluídos, que daí sim, a entrada de fluido ali é muito grande. E aí consegue. Mas tem que ser evoluído. Eu vi algumas pessoas do meu convívio tentar isso aí, olha, foram para o hospital. Salito, calma que eu já vou terminar depois eu completo para você. Acho que já deu um pouquinho, né?
Os centros de força do duplo etérico, então, são órgãos semimateriais, porque o duplo etérico é mais denso que o perispírito, mas é um pouquinho mais sutil que o corpo físico. Então, são semimateriais, responsáveis não só pela comunicação, mas sobretudo pela usinagem, reciclagem, filtragem das energias perispirituais para o corpo físico e vice-versa. Então, é ele que faz todo esse processo, né? É uma usina. O que é uma usina? Usina que pega alguma coisa e transforma em outra, ou seja, melhora, né? Então ele transforma, ele filtra, ele pega toda a energia espiritual. Não sei se vocês perceberam alguma diferença aqui, mas eu tentei fazer, que quando vem do perispírito para o corpo físico é uma linha mais fininha. Então seria uma energia mais sutil. Mas o meu corpo só pode se alimentar, ou seja, chegar no corpo para ele interpretar se essa energia for mais lenta. Ela estiver mais grosseira, mais, né, densa. Então aqui eu coloquei uma linha um pouquinho mais grossa, para dar essa conotação. Mas quando a energia vai daqui para lá, quando chega no perispírito, quando chega no duplo etérico, o meu perispírito aí você consegue interpretar se for mais sutil. Então ele vai diminuir a densidade para que chegue aqui. Você vem de lá para cá, ele densifica. Você vai daqui para lá, ele sutiliza. Então são funções, é o que o meu duplo etérico faz. Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês estão me ouvindo agora aqui. Vocês estão ouvindo? Esse som, vocês captam pelo ouvido, vai para o nosso cérebro físico, vai para a nossa glândula pineal, vai para o duplo etérico. Só que tudo isso aqui tem que estar numa velocidade mais lenta, porque o que vocês estão ouvindo aqui é material, é som material. Então ele está numa velocidade lenta. Aí, chega no duplo etérico, ele tem que transformar isso ali agora, sutilizar essa energia mental ali que está chegando, né? E ele vai sutilizar para que vá para o perispírito e chegue no espírito, porque quem pensa é o nosso espírito. O que eu estou falando, então, tem que ser processado, tem que ser mandado para o meu espírito, só que passa pelo duplo etérico, ele transforma em mais sutil, aí vocês conseguem raciocinar e entender o que eu estou dizendo, aí vem de lá para cá rapidamente, passa pelo duplo etérico, ele adensa outra vez e chega no meu cérebro físico para vocês terem consciência do que eu estou falando aqui. Só que isso é tudo em velocidades ultraluminosas, muito rápido. É rápido, porque à medida que eu estou terminando de falar, vocês já estão com o raciocínio pronto do que eu falei, né? Então isso é muito rápido. Então, só que tem que passar por esse processo. A matéria mental que aqui auditiva e mental, ela é densa. Se chegar dessa forma densa no meu perispírito, não adianta nada, não decodifica. Da mesma coisa, se vir de lá para cá é sutil, o meu cérebro físico não vai interpretar. Então, vai denso, sutiliza, bem sutil, densifica e assim o tempo inteiro. Trabalho ou não trabalho o nosso duplo etérico? O tempo todo tem que estar trabalhando, ele é um filtro, né? Automático. Tá automático. Para que chegue daí no meu córtex cerebral, chegue lá no meu duplo etérico, chegue no perispírito, chegue no espírito e volta rapidinho. Os centros de força do duplo etérico, então, eles têm uma espécie de filtro, então barreira. Tá? É como se fosse realmente uma parede aqui. A função desse filtro é porque nem todas as energias que vêm do perispírito podem chegar no físico. Nem tudo. Por isso que ele filtra. Então aquele sentimento de raiva, de agressão violenta, não pode chegar na minha parte física, porque vai danificar. Então ele retém. Então ele segura para cá. Você já, de repente alguém já viu falar sobre tela búdica? Tem muitos livros espiritualistas que falam tela búdica. É um termo sânscrito também, né? Que todo o centro de força do duplo etérico tem essa tela aqui, ó. Agora se imagine, eu sempre tento, né, criar uma situação para, né, os nossos pensamentos e o nosso sentimento negativo, eles são denso, visguento, grudento, né? Já começaram a imaginar isso aí grudado naquela tela ali?
e vai grudando um e gruda outro. Chega a hora que ela começa a entupir, a fechar. Então, tudo isso aqui é importante que de vez em quando, por isso que vocês veem aí, ó, limpo chakras, alinho chakras. São pessoas que fazem, tem terapias para tentar fazer isso. A melhor terapia que tem é ser bom. É mudar. Não adianta eu ir lá fazer uma limpeza e sair de lá já onde que está aquele cara que eu deixa eu ligar para ele. Né? Não adianta, se eu não mudar o sentimento, o pensamento, isso aqui vai ficar sujo em pouco tempo de volta. O que eu preciso é vivenciar o que Jesus ensinou. Ter paciência, tolerância, compreensão, usar do bom senso, usar do amor. Né? Então, essas telas aqui, todo o centro de força do duplo etérico tem essa tela. Essa tela, se ela for rompida, e ela pode romper, eu deixo de ter esse filtro e eu passo a enxergar o que o meu perispírito está enxergando, por exemplo, se eu romper a no frontal. Passo a ouvir espíritos sem parar. Existem algumas técnicas de algumas doutrinas espiritualistas que fazem justamente para romper essas telas. Na Umbanda, no Candomblé, tem um ritual em que a pessoa fica reclusa por 7 dias, o total é 21 dias. Primeiro 7 dias, né? Depois é feita uma série de ações, ela fica tomando chás e coisas sem se alimentar também, e fica só à base de chás. Depois, mais 7 dias, ela daí não pode dormir em cama, fica só em chão. Daí, nos últimos 7 dias, daí depende o que vai ser feito, depende o quanto eles querem romper isso ali, é feito corte, raspado a cabeça do homem, da mulher, é raspado a cabeça, feito cortes, e ou colocado álcool, bebida alcoólica, em cima dos cortes, ou sangue de animais. Depende o que vai ser feito. E aí, o choque que dá, é um impacto que dá no duplo etérico, devido à fraqueza que a pessoa está, à debilitação daqueles dias. E aí rompe a tela. Aí a pessoa passa a ser médico, passa a ser mãe de santo ou pai de santo. Geralmente isso dá uma confusão muito grande na pessoa. A gente, estudando a doutrina espírita, aprende que tudo deve ter uma evolução, uma naturalidade. Se eu fazer o rompimento antes do tempo normal, não está evoluído espiritualmente, eu posso... Se eu não tenho moral, por exemplo, adequado, ainda não tenho um equilíbrio adequado, o que eu vou enxergar do plano espiritual? Devido à minha sintonia vibratória, o que eu vou ficar vendo? A pessoa que faz uso, por exemplo, de álcool em excesso, chega uma hora que, de tanta pessoa fazer essa ingestão, o alcoólatra, rompe essa tela também. E rompendo a tela, ele passa a ter visões, no auge do alcoolismo, a pessoa diz, estou vendo, tem aranha na parede, estou vendo ali alguma coisa subir ali. Ele começa a ter alucinações. Não é o caso do vidente, né? Não. O médium, por isso que tem que ter, a vidência tem que ser desenvolvida. Né? Se isso é desenvolvido prematuramente sem evolução espiritual, há um problema sério. No caso da mediunidade e evidência, às vezes isso acontece para chamar a atenção da pessoa para que ela busque um recurso espiritual, uma igreja, ela está afastada. E quando, porque isso aqui pode ser feito rompido ou apenas aumentado as aberturas para que a pessoa tenha evidência temporária. E tendo a evidência temporária, aí a pessoa busca recurso. Encaminhou-se, então, novamente aquilo volta ao normal e a pessoa não tem mais evidência, sobe e a pessoa daí está encaminhada. Se não se encaminhar, aquilo vai voltando até a pessoa se encaminhar. Então é um recurso muito utilizado pela espiritualidade para chamar as pessoas de volta ao convívio religioso, né?
Bom, vou falar disso um pouquinho mais para frente. Se der tempo, agora eu já estou olhando, já estou com a ameaça do relógio. É o último dia. É. Agora a questão do fluido vital, Sanito, que nós estávamos conversando ali. Então, todos os centros de forças do perispírito têm essa função de absorver fluido cósmico. Ou fluido vital já vindo de outra pessoa, mas fluido cósmico. Então, todos eles buscam, né, o fluido cósmico, todos eles, mas os intermediários aqui, esses três aqui, são os responsáveis para transformar agora em fluido vital espiritual. Eu estou chamando aqui de fluido vital espiritual, que é o fluido vital mais sutil, que é necessário para o metabolismo do meu perispírito. Depois que eu fiz isso aqui, metabolizei no perispírito, esses chakras intermediários aqui são os responsáveis para densificar, através do etérico, densificar e transformar esse fluido vital em fluido vital físico. Ele vai ser mais denso. Vai engrossar o caldo, né? Então, mas quem faz o primeiro processo de transformação de fluido cósmico em fluido vital é o perispírito. É ele. A mecânica giratória dos centros de forças. Vocês percebam que nós temos uma força superior e uma força não inferior, mas física, mais densa. Temos uma força espiritual e uma força física. O encontro dessas duas forças, a vermelha com a azul, vai propiciar que se ali haja o princípio do giro dos centros de forças. Então, nós temos as energias mais sutis, energias físicas, e o encontro dessas duas energias entrando pelos nossos centros de forças é que vão propiciar o giro dos chakras. Lembra que eu falei há pouco que é importante nós não bloquear o chakra básico com desejos inferiores, porque causa um desequilíbrio nos giros dos centros de forças. Quanto mais ele girar, mais rápido girar, ou seja, quanto mais limpo eu deixar os centros de forças, mais eu capto fluidos, mais eu capto energias e mais eu transmito também fluidos e energias. Por isso que é importante essa limpeza ali. Eu até dou um exemplo aqui, que está tão fácil de dar exemplo, que tem acontecido tanto agora aí. Quando a gente tem um encontro de massa de ar frio, que descem das nuvens, e entra em choque com as correntes de ar quente, que aqui estão mais abaixo aqui, ocasiona o que a gente conhece por ventos, né, de ciclones, tufões, aí tudo, né? Então, quando eu tenho uma frente de ar fria, que está vindo das nuvens, e encontra um ar quente embaixo, geralmente esse encontro é que forma os ventos. Quando a gente sabe que vem vindo uma frente fria lá do sul, e aqui está mais ou menos quente, a hora que chega as duas frentes, começa a dar o vento. Quando você sabe que está soprando, vai chover. Você já sabe que isso vai acontecer. O encontro das duas forças é que resulta, né, em ventos, depende do vento é muito forte, como aconteceu lá agora em Marechal Rondon, né? João, esse giro tem um sentido padrão ou gira tanto para a direita, tanto sentido horário, anti-horário? Ele tem um sentido que na sequência, um gira no horário e o outro no anti-horário. Então, por isso que ele tem que estar alinhado, esses centros de força. Quando nós desalinhamos eles, causa um desequilíbrio de captação e transmissão de energia. Mas a hora que eu tomo um passe, por exemplo, e estou buscando limpar meus pensamentos, eu começo a fazer com que isso volte ao normal automaticamente. Eu só desalinho eles, por exemplo, se eu tenho muito pensamento negativo, eu começo a desalinhar o funcionamento deles devido à diminuição da rotação deles em relação aos outros também. Então, o correto seria eles estarem alinhados, né? Um girando horário e o outro anti-horário. Então, quanto maior for a absorção de energia, maior vai ser o giro dos centros de forças, maior é a captação de energia.
Quanto mais girar, mais sensível é a minha mediunidade. Se eu tenho só intuição e percepção, mas se está tudo limpo, eu vou ter uma excelente intuição, uma excelente percepção. Se eu sou médium vidente, minha evidência vai clarear mais ainda. Se eu sou médium de psicofonia, vou ter uma facilidade maior de dominar e controlar ali a comunicação. Uma facilidade, não vou passar problemas nenhum, não vai ser pesado. Se for psicografia, a mesma coisa. Ou seja, facilita totalmente a minha comunicação, né? Então, de acordo com o tamanho do centro de força, cada um tem um tamanho, né? Compatível com a nossa evolução espiritual, vai ocorrer um fluxo de energia e certa quantidade de giro. Quando temos pensamentos e sentimentos mais positivos, mais giros. Quando temos pensamentos negativos, menos giros. Ou seja, nossos pensamentos, sentimentos, desejos dificultam o funcionamento dos centros de forças. Dessa forma, diminui as nossas percepções espirituais. Aqui eu fiz, né, uma sujeira aqui. Aqui seria o centro de força limpo, não é desse tamanho também. É só para nós enxergar melhor, né? Aqui estariam limpos e aqui estariam sujos. Claro que funciona melhor estando limpo. Aumenta as nossas percepções. E de que forma eu tenho para acelerar esse centro de forças? Então, como vimos, né, nossos pensamentos, desejos, sentimentos, eles podem fazer girar. Dentro da minha evolução, com o meu tamanho de centro de força, eu estando com o pensamento e o sentimento bons, eu vou fazer eles girar ao máximo que eu puder, né, dentro das minhas condições. Agora, se eu tenho negativo, eu vou perder muito das minhas sensibilidades, do meu potencial, se eu tiver pensamento e sentimento negativo. Porém, né, existem outras formas de acelerar a velocidade do centro de força. Primeiro, uma delas é aumentando o tamanho do centro de força. Tem que evoluir. O outro seria pelo rompimento da tela. Que daí eu vou ter as percepções, ele vai girar mais rápido, porque vai entrar mais energia com facilidade, só que eu daí não estou evoluído espiritualmente. E aí eu posso ter um desequilíbrio muito grande das minhas funções, né? A minha parte psicológica pode ficar muito afetada também. Só voltar aqui. Vocês já viram falar daquele chá de ayahuasca? Aquele chá que a turma da Amazônia toma lá? Aquele chá, quando você toma ele, o pessoal fala assim que fica emborrachado. A pessoa tem que tomar o chá e já ficar sentada numa cadeira e fica, uma espreguiçadeira e fica lá. Esse chá, ele causa alucinações. Ele pega essa tela do centro de força e fica fazendo assim, ó. Ele é como se estivesse, durante aquele período, fazendo abertura. E quando tem abertura, a pessoa tem uma alucinação, ela vê o que está ali espiritualmente, daqui a pouco fecha. Mais um gole. E como é? Só que com o passar do tempo, que ela vai fazendo esse uso várias vezes, muitas vezes vai fazer assim, quando é assim que faz, o que acontece? Ele arrebenta. E daí ele pode acontecer, Eu participo de um site de perguntas e respostas na internet sobre questões espirituais e muitos que passaram por isso e tiveram a tela arrebentada escrevem para a gente dizendo: estou em desespero, não sei o que fazer, estou a ponto de tirar minha vida, não aguento mais essa situação, vejo coisas por todo lado, ouço coisas o tempo inteiro, não aguento mais isso, o que eu faço? E aí me encaminhar para uma casa espírita, para tentar ver se equilibra essa pessoa, para ver se ela se moraliza, para que ela mude o que ela está vendo, que ela está enxergando. Não é nada fácil. esse caminho de volta é difícil, né? O reequilíbrio. E a recomposição dessa tela é muito difícil. É muito difícil. A droga faz isso também, né? Feito menor, mas faz. Menor, mas faz. A relação entre o centro de força, né, e a mediunidade agora. Então, a nossa mediunidade, ela tem exatamente a ligação com os centros de força. Veja como é importante nós entender o centro de força. Muita pessoa diz assim: mas por que minha intuição não aumenta? Aí eu tenho que dizer: olha,
tua intuição não aumenta, porque você deve ter algum problema que você não consegue manter os teus pensamentos elevados. Você não consegue melhorar. Ou você está muito em função da vida material. No começo a pessoa reluta, mas depois ela diz, eu tenho um problema mesmo de relacionamento com pessoas, com isso, com aquilo no serviço. Sempre tem uma causa. Senão, não teria por que não aumentar a intuição, porque é uma coisa natural, é um estado físico de situação mesmo ali, né? É algo que é assim que funciona. Quanto mais limpo tiver o centro de força, mais, e se for na questão da intuição, é o pensamento. Mas eu não tenho percepção nenhuma. Aquele chegou antes de ontem aqui na reunião, já está percebendo o espírito. Eu estou há 20 anos e não percebi espírito nenhum. E o teu sentimento? O que tem por trás do teu sentimento? É ali que está a situação, né? Então, tem tudo a ver com a nossa mediunidade, esse aceleramento dos centros de força. E eles se aceleram. Se eu não tenho, pela evolução, não estou conseguindo aumentar, né? Então, se o meu não é muito grande, eu tenho que fazer com que eles, pelo menos, funcionem limpos, que é cuidar do pensamento e do sentimento. É isso que eu preciso fazer, para que a minha mediunidade funcione bem. Eu tirar o máximo da minha mediunidade de intuição, o máximo da minha mediunidade de percepção. É cuidar do pensamento e do sentimento. Mas eu coloquei aqui que existem outras formas, então, de eu aumentar o aceleramento ali, né? Bom, primeiro, o tamanho do chakra depende da minha evolução, como eu falei. Se eu quero melhorar a minha mediunidade, além de manter limpo, eu quero agora ter mais mediunidades. Então eu tenho que evoluir espiritualmente. Eu posso, durante a minha encarnação, se eu realmente melhorar bastante, ter alguns dons aflorados. Isso é possível, devido ao aumento do tamanho do chakra. Eu não preciso estar desencarnado para que ele aumente. Eu posso estar encarnado e se tornando uma pessoa melhor. Automaticamente, à medida que vai aumentando o tamanho, chega uma hora que, se eu aumentei, vamos imaginar assim, muito aqui, eu posso ter evidência desenvolvida. Isso é automático. Mas eu tenho que melhorar. Então, esse é o primeiro. Esse é o jeito mais fácil? É o ser bom. Esse é o certo, né? Mas não é o mais fácil. Outro é pelo rompimento dos chakras. Só que esse não é conveniente, né? Esse não se deve. Então, ao despertar o chakra coronário da nossa espiritualização, através da nossa espiritualização, ou seja, à medida que vamos nos evoluindo, melhorando, nós vamos irrigar com mais intensidade os demais chakras com energia espiritual, sendo de cima para baixo, e dessa forma não vamos ter risco nenhum, a mediunidade vai ser sempre muito bem equilibrada, vamos dominar tranquilamente ela. Se nós despertarmos agora de baixo para cima, ou seja, forçando de alguma forma, nós vamos ter daí as nossas percepções sendo irrigadas com mais energia física do que espiritual, e isso poderá exigir de nós muita coisa, porque vai ocasionar em nós um desenvolvimento precoce de algo que não sabemos dominar muitas vezes. Então, no livro Missionário da Luz, o André Luiz aconselha não provocar de forma prematura a mediunidade, dizendo: não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Se ele colocou ali, não provoqueis, é porque dá para provocar. Como eu falei ali que existe mesmo, senão ele não ia colocar isso. É igual a história de por que Moisés proibiu a comunicação. Como proibiu? Porque existia. Se não existisse, não ia proibir. Ver sem compreender e ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos no coração. Ele está dizendo claramente, olha, se você romper a tela e começar a desenvolver, faltou quase ele dizer isso, né? E começar a desenvolver a mediunidade antes de você estar preparado, vai ocorrer grandes problemas. Então, buscai acima de tudo progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Ou seja, vai ser gradual, automático, e eu vou estar tranquilamente dominando tudo isso.
Então, o desenvolvimento ou o aumento dos chakras se dá de forma natural, progressiva, à medida que o nosso crescimento moral e espiritual acontece. Aí agora vem uma outra questão. Ou através da ação de benfeitores espirituais, que ao organizar a nossa encarnação, aumentam o tamanho do centro de força correspondente à mediunidade de prova que necessitamos vivenciar. Estamos lá nós no plano espiritual assim, ó, tudo igualzinho o tamanho. Aí eles dizem, olha, você precisa trabalhar um pouquinho mais em prol do próximo. E nós vamos te auxiliar. Você vai nascer como médium de psicofonia. Então o que eles fazem? Eles aplicam técnicas de aumentar o centro de força do nosso duplo etérico, fazendo com que esse centro de força então passe a possibilitar a eu ter o dom da psicofonia, eu tendo aumentado aqui. Se fosse esse centro de força aqui, seria a vidência, a audição. Então nessa, vamos supor, aqui eu estava assim, aí a encarnação lá, eu vim com momentos de psicofonia. Por isso que eu falo que essas mediunidades fora a intuição e fora a percepção, são mediunidades emprestadas para nós, são mediunidades de prova, que a gente nasce aqui para trabalhar com ela, durante aquela encarnação. Nenhum de nós aqui tem condições de nascer com as mediunidades, essa mediunidade de psicofonia é minha, eu nunca mais vou perder. Não, eu não tenho evolução para isso ainda. Inclusive, se tu não fizer, não utilizar ela da maneira correta, enquanto tu estiver com ela emprestada, eles te tiram ela. E aí, então, no teu raciocínio, a gente encontra lá no livro dos Espíritos, dos Médiuns, e também na apostila do bem, também detalhada, né? Perda e suspensão da mediunidade. Como é que a gente perde a mediunidade? Eles fizeram isso, prepararam para nós durante a encarnação. Prepararam para nós nascer. Muitas vezes eles fazem o preparo, só que não está aumentado quando a gente nasce. Está toda a predisposição. Ela vai aumentar quando eu fizer 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, aumenta. Aí é que eu passo a desenvolver a mediunidade da psicofonia. Então, eles veem qual que é o momento. Alguns nascem já, né, praticamente, já na fase infantil, já aumenta para que o compromisso, ali a família que está afastada, busca algum recurso para que ele possa aproveitar bem essa mediunidade. Mas normalmente é nessa fase, né, lá para os 18 anos que vai aflorar a mediunidade. E aí eu comecei a usar mal a mediunidade. Aí eles viram, ó, é melhor nós tirar a mediunidade dele, porque senão ele vai piorar a situação dele. Então o que eles fazem? Eles aplicam as energias magnéticas necessárias para voltar ao tamanho normal. Perdi. Foi suspenso a mediunidade, em alguns casos, quando a pessoa está doente, perdi a mediunidade. É assim que funciona. Que era difícil a gente entender como é que eu perco a mediunidade. Como é que é suspensa a mediunidade? E aí que eu fui atrás, fui encontrando o caminho das pedras. Eu só posso ter mediunidade quando o meu centro de força gira mais rápido. Se eu tenho todos eles do mesmo tamanho, ainda naquele tamanho, né, natural lá, eu só vou ter a intuição e a percepção porque eu tenho sentimento e tenho pensamento. É o que eu tenho. Para mim vir com qualquer outra, eu teria que evoluir espiritualmente, muito, para aumentar o tamanho, e vai aumentar de todos. E não é o caso. Porque quem tem psicofonia geralmente não vai ter todas as outras, vai ter psicofonia. Quem tem evidência, tem evidência. Quem tem psicografia, psicografia. Então, se ele não aumentou todas, então tem alguma coisa errada. Como é que ele conseguiu aumentar um só? Pela evolução. Não consegue. Pela evolução isso não dá. Então tem que ser alguma coisa que foi feita em cima daquele ponto. E quem faz é a espiritualidade no preparo da nossa encarnação. Quer dizer, quando o médium tem uma quantidade bem maior, significa que ele é muito mais evoluído. Ou compromissado. Compromissado. As duas coisas, né? Quem tem a mão, quem tem a boca. Por isso que as paredes lá no início, lá, costela.
velocidade é enorme, né? Como é que funciona todo esse aparato aí? Se o senhor tiver paciência, bastante, lá por abril do ano que vem, maio, eu explico. Porque eu vou falar bem disso. Mas eu adianto que para o médio de psicografia, seja ele de psicoterapia também lá, ele é o chakra humeral. Lembra que eu falei, ó, esse chakra aqui, ó, é esse chakra aqui que vem aumentado. Então, tempo. Já falta 30 segundos lá, né? Então. Bom, então numa encarnação eu posso vir com esse chakra aqui. Como não é um dom que é meu, aí eu desencarnei e eu volto a ficar assim. Porque o meu duplo etérico deixou de existir, aqui é o meu perispírito. Aí na outra encarnação, pera aí, agora você já não vai como médium de psicofonia, agora você vai como médium vidente. Então vai alternando durante a encarnação de acordo com a minha necessidade. Até o dia que eu se tornar envolvido e ter todos os chakras envolvidos. Então, o aceleramento pode se dar durante a encarnação ou o desaceleramento. Ou seja, ele vai aumentar durante o período ou vai desacelerar se eu não estiver usando bem. Pulando aqui. Então, portanto, dependendo da nossa conduta durante a encarnação, mas principalmente a questão moral, os nossos centros de força podem ser acelerados para nós aproveitar mais. Vamos supor que nós estamos agora, se encaminhamos bem, nós poderíamos ter um aproveitamento maior se a minha mediunidade, alguma mediunidade fosse aflorada. Agora, eu não fiz o preparo lá quando eu estava preparando minha encarnação. Só que toda noite eu não estou no plano espiritual, através do sono. Eles podem me propor, olha, você está lá no centro, né? Está lá com o diretor doutrinário, você está lá ajudando todo mundo. Que tal você, nós propiciar para você lá ser o médium de psicofonia ou de psicografia? E aí, vamos fazer isso mesmo. Então a pessoa pode ter isso acelerado, a medida vai surgir, né? Como pode desacelerar quando a questão do mau uso. Ou a velocidade ser mantida, ou seja, não vai ficar o normal mesmo, né? Porque a pessoa não consegue, ela não tem ainda condições de ter uma mediunidade, ela não consegue administrar a intuição e a percepção. Imagine se tiver outra mediunidade. Então é melhor que ela seja mantida, fique com seu jeitinho durante a encarnação. Vocês entenderam quanto é importante o duplo etérico e os centros de forças para nós? Nesse contexto da mediunidade? Quanto ele trabalha ali na mediunidade? Então vamos em frente. Opa, chegamos bem na programação já do ano que vem. Então aí a prova que nós renovamos o contrato, né? Já está aí, ó, a programação para o 2016. O primeiro que nós vamos falar no próximo ano vai ser a epífise, mecanismo das comunicações. Vocês vejam que nós trouxemos o nosso estudo de hoje até chegar ali nas glândulas endócrinas, né? E falamos da corrente sanguínea e tal. Então nós vamos falar da epífise, que é o ponto de chegada das comunicações mediúnicas. Da parte o primeiro laço de ligação com a espiritualidade é na epífise. Então aqui a gente vai falar dela para começar a falar daí dos mecanismos. Nós vamos ver como é que funciona uma psicofonia. Ó, seu Joãozinho, não vai ser em abril, vai ser em julho. Mais paciência. Aqui vai ser sobre a psicografia, sobre a pintura mediúnica, vamos falar também, né? Depois vamos falar da vidência e da audiência, e da inspiração e da intuição. Mas tudo questão de mecanismo. Como é que funciona? Como é que um espírito fala através de um médium? Aonde que liga? Como é que liga? Como é que um médium inconsciente? Como é que é um semiconsciente? Como é que é o consciente? As diferenças que tem um de outro, mas com todas as ligações espirituais. Acho que vai ser um ano bem bacana, não vai? Então tá aí, né? Vocês estão convidados já, a partir então de 29 de março, a voltar. Não sei se vai ter outra atividade na terça até lá, mas na última terça-feira dos meses, né? Que estamos ali, para que nós estudemos sobre esse tema mediunidade, e o ano que vem é um ano bastante interessante, que nós vamos entender como é que funciona cada um deles.
Salito, obrigado pela oportunidade. Seu Joãozinho, só reforçando, vai ser em julho do ano que vem. Não vai ser?